Vocês já ouviram falar de Vlad, o Empalador? Esse príncipe da Valáquia é conhecido até hoje como uma das figuras mais temidas da história. Mas será que ele era mesmo o monstro que dizem? Vem comigo descobrir quem foi o homem que inspirou a lenda de Drácula. A história de Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador, é um misto de fatos históricos e lendas que ajudaram a criar o personagem do Conde Drácula, de Bram Stoker. Vlad era o governante da Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia, e sua vida foi marcada por brutalidade, política e guerra. Ele governou no século XV e numa época de constantes conflitos com o Império Otomano e onde o poder precisava ser mantido através do medo. Vlad nasceu em 1421 em Sighișoara, na Transilvânia, como filho de Vlad Tors Dracul, um nobre que recebeu o título de Dracul, que significa dragão em romeno medieval, ao ingressar na Ordem do Dragão, uma organização militar cristã que defendia a Europa contra o avanço do Império Otomano. O jovem Vlad foi conhecido como Dracula, ou Filho do Dragão. Quando criança, Vlad e seu irmão Radu foram entregues como reféns ao sultão otomano como parte de um acordo político. Passaram anos na corte otomana, onde Vlad viu de perto métodos brutais de controle e execução, absorvendo influências que moldariam seu futuro. Vlad III assumiu o poder em um período instável, onde o controle da Valáquia estava em disputa entre senhores locais e o Império Otomano. Ele logo ficou conhecido pela sua política de mão de ferro e pela crueldade com que tratava inimigos e traidores. Sua marca registrada era o empalamento, uma forma de execução terrível em que suas vítimas eram perfuradas com estacas de madeira e deixadas para morrer de forma lenta e dolorosa. Essa prática não só era uma ferramenta de punição, mas também servia para intimidar seus inimigos. Em um caso famoso, Vlad empalou milhares de soldados otomanos em uma área que ficou conhecida como a Floresta dos Empalados. Esse cenário de horror era uma tática psicológica para desmoralizar as tropas inimigas. E relatos dizem que o próprio sultão Mehmet II ficou tão aterrorizado ao ver a cena que recuou momentaneamente em sua tentativa de invasão. Tá gostando do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Nos ajude a crescer e levar conteúdo para mais pessoas. Embora ele tenha sido brutal, muitos romenos veem Vlad como um herói nacional. Ele era implacável, mas seu governo trouxe estabilidade à Valáquia, e ele é lembrado por sua luta contra a ocupação otomana. Essa combinação de nacionalismo e terror deu origem a uma figura ambígua, ao mesmo tempo admirada por alguns e odiada por outros. O nome Drácula passou a ser associado a ele, e ao longo dos séculos sua reputação foi ganhando tons sômbrios e sobrenaturais. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou Drácula, uma história sobre um vampiro aristocrático da Transilvânia que viajava para a Inglaterra em busca de novas vítimas. Embora Stoker nunca tenha visitado a Romênia, ele estudou lendas de vampiros e registros sobre Vlad, o Empalador. Fascinado por esse líder violento e pelo ambiente sombrio da Europa Oriental, Stoker criou um personagem que é uma fusão de vampirismo, terror e realeza. No romance, Drácula é descrito como uma figura nobre, mas assustadora, com poderes sobrenaturais e uma sede insaciável de sangue. Essa imagem, junto ao nome Drácula, ou Filho do Dragão, trouxe para o personagem uma aura de poder, crueldade e mistério, misturando o real com o mítico. A história de Vlad III continua viva, tanto na Romênia quanto no imaginário popular ocidental, graças à figura de Drácula. Vlad é lembrado como um defensor feroz contra a invasão otomana e como um símbolo de resistência nacional para alguns. Mas sua lenda foi amplificada pela literatura, e sua figura brutal inspirou o Conde Drácula, que se tornou o vampiro mais famoso da cultura pop. Os castelos, florestas e vilarejos da Transilvânia, somados à lenda de Vlad, tornaram a região um destino turístico popular, com turistas fascinados pela história e pelo horror que ela inspira. A história de Vlad e a criação de Drácula revelam como a história e a lenda podem se misturar para criar um mito duradouro que ainda fascina o mundo.